Olá pessoal, vamos estar falando aqui para vocês, utilizando o GeoGebra, sobre a geometria das transformações. Então, inicialmente, eu vou abrir aqui o GeoGebra Classic, versão 6, e vamos trabalhar na barra de ferramentas com essa ferramenta das transformações, ok? Então, nós podemos fazer reflexão em relação a uma reta, em relação a um ponto, e outras coisas, mas vai ser esse nosso primeiro vídeo sobre essas duas situações. Então, primeiramente, vamos aqui em ponto, botão esquerdo do mouse, e eu vou escolher uma posição aqui no nosso plano cartesiano, conforme a nossa janela de visualização. Então, nosso ponto A. Botão direito do mouse, observe que o ponto A tem coordenadas -1 e 1. Eu posso aqui em configurações, pedir para exibir o nome, que é esse A maiúsculo, e o seu valor, que são as coordenadas do ponto A. Também podemos mexer nas cores, nesse momento do ponto A, e no estilo, o estilo do ponto. Marquei esse xizinho aqui, que é o nosso ponto de partida. Vou fechar esse xizinho e vamos aqui para a barra de ferramentas de transformações. O que isso significa? Então, primeiramente, reflexão em relação a uma reta. O que a gente deve fazer? Selecionar primeiro um objeto, cliquei com o botão esquerdo do mouse, selecionei, segurei, soltei, selecionei o objeto A, que é o ponto A. E vou marcar o eixo Y. Significa que o ponto A teve uma simetria, né, em relação ao eixo Y. O que significa isso? Observe como é em relação ao eixo Y, as coordenadas do ponto A, o valor de Y permaneceu o mesmo, a ordenada, né? No entanto, a abscissa -1 passou a ser 1, tá? Então, observe esses detalhes. Vou fazer a mesma coisa, vou trazer outro conceito, deixa eu inserir um novo ponto, vou na barra de ferramentas ponto novamente, e vou marcar a origem, com o botão esquerdo do mouse. Então, a origem, observe que a interseção eixo X, eixo Y, aqui é a janela de álgebra, janela de visualização, e eu estou com as coordenadas do ponto B, a origem. Se eu posso fazer aqui, ó, clicar nesses 3 pontinhos, em configurações, botão esquerdo do mouse, e eu posso pedir para exibir as coordenadas do ponto B, nome e valor. 00. O que significa o nome? Apenas o ponto B, tá? O que significa o valor? Apenas as coordenadas x, y. Então, nome e valor. Deixa eu fechar aqui para ficar melhor de visualizar. Com a ferramenta mover janela de visualização, segurando o botão esquerdo do mouse, eu posso arrastar isso aqui. Essa é a minha janela de visualização para essa posição aqui mais para a esquerda. E vamos trabalhar agora o conceito em transformações, barra de ferramentas, né? Reflexão em relação a um ponto. O que isso significa? Vou selecionar o meu objeto A e clicar no ponto B. O que isso vai significar? Aonde vai ficar esse ponto A agora? Observa que a simetria de reflexão, né, foi em relação à diagonal. O ponto B está aqui, ó. O A' 1 ficou 1, né? Eixo X, e o Y -1. Então, eu tenho o X1 e o Y -1. E agora, o que eu faço para conseguir esse ponto que fique na posição -1 e -1? Posso fazer de várias formas. Eu posso tanto fazer uma reflexão em relação ao eixo Y, como posso fazer, pensem sobre isso, para jogar esse ponto A em relação aqui, esse valor, -1 para X e -1 para Y. Então, eu vou fazer reflexão em relação a uma reta, que eu não trabalhei ainda com eixo X, vou marcar o ponto A e clicar no eixo X, olha só. Aí, nós obtivemos aqui o A'2. Então, aqui nós fizemos os conceitos, trabalhamos simetrias em relação ao ponto A. Eu vou modificar a cor desse meu ponto A, deixa eu ver se ele deixa aqui em configurações, cor, marcar um vermelhinho, para dizer o quê?
que todas as minhas simetrias foi a partir do ponto A. Tudo bem? Então, eu sou a professora Salete Maria Chalub Bandeira. Estarei trabalhando com vocês juntamente com a professora Laís nas unidades, né, aí com a disciplina informática aplicada ao ensino de matemática. Nesse primeiro momento, trabalhamos simetria em relação aos eixos x e y em relação a um ponto. Então, observe aqui, botão direito do mouse, em janela de visualização, eu tenho o básico, o eixo x, ele mostra as coordenadas, né? E aí eu posso movimentar, tá mostrando o estilo, exibindo o rótulo, cor de fundo, né? Esse aqui é o nosso básico. Então, as coordenadas de x está aqui, de y está mostrando, e está aqui de 1 em 1, as unidades do plano cartesiano, as escalas, tá? Então, o eixo x, observe que eu gostaria de exibir o nome. Como será que a gente poderia fazer isso, né? Tá aqui eixo x, exibir números está exibindo. Se eu quiser direção apenas positiva, olha o que que ocorre. Eu não quero isso. Aqui a distância de 1 em 1, que já está. Vou deixar desmarcado. O rótulo x, ó, apareceu o x aqui, né? E vamos ver para aparecer o y aqui em cima. Eu tenho que ir lá no eixo y, tá bom? E no rótulo, tenho que marcar y para ficar eixo y. E seria isso, para falar um pouco. Eu vou colocar um textozinho, deixa eu ver se eu consigo. Texto. Clico aqui na janela de visualização. Olha só, professora Salete Chalub, sou da UFAC, e falando com vocês de geometria das transformações. Vamos só arrumar aqui um pouquinho, utilizando o GeoGebra. Estou fazendo essa gravação aqui no dia 11 de março de 2023, para o curso de licenciatura em matemática à distância, né? Matemática EAD. Sejam bem-vindos, vou dar um OK. Observe aqui que a nossa atividade está aqui para mostrar para vocês. Vou já continuar essa gravação em outro momento e sejam muito bem-vindos.